O templo e o sistema sacrificial. O Templo de Jerusalém ocupava posição central na vida religiosa, nacional e teológica de Israel. Nenhuma outra instituição no Antigo Testamento exerceu influência tão abrangente sobre a espiritualidade, a identidade nacional e a compreensão da presença de Deus entre seu povo. O templo era simultaneamente lugar de adoração, centro da vida sacrificial, símbolo da aliança, sede do sacerdócio e expressão visível da habitação divina no meio da nação escolhida. Durante o período do Novo Testamento, o templo de Herodes dominava não apenas a paisagem física de Jerusalém, mas também a consciência religiosa dos judeus espalhados pelo mundo mediterrâneo. Milhares de peregrinos viajavam anualmente para participar das grandes festas e oferecer seus sacrifícios diante de Deus. O significado do templo transcende sua função histórica. Em toda a teologia bíblica, o sistema sacrificial e o sacerdócio ocupavam para realidades maiores que encontrariam seu cumprimento definitivo em Jesus. A carta aos Hebreus demonstra que o templo, os sacrifícios e os sacerdotes eram sombras de uma realidade superior que seria plenamente revelada na nova aliança. Compreender o templo e o sistema sacrificial não é apenas estudar uma instituição antiga, mas investigar uma das mais importantes estruturas tipológicas da revelação bíblica. A história do Segundo Templo. A história do Segundo Templo começou após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Em 586 a.C., os exércitos de Nabucodonosor destruíram Jerusalém e o magnífico templo construído por Salomão, encerrando uma das mais importantes frases da história de Israel. Durante aproximadamente 50 anos, ou 70, o povo viveu sem o centro visível de sua adoração nacional. Sua essência produziu uma profunda crise espiritual e teológica, pois o templo representava o local onde Deus havia escolhido fazer habitar o seu nome. A destruição do santuário foi interpretada pelos profetas como manifestação do juízo divino sobre a infidelidade da nação. Com a ascensão do Império Medo-Persa e o decreto de Ciro no ano 538, os exilados receberam autorização para retornar à sua terra e reconstruir o templo. Sob a liderança de Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote, iniciaram-se os trabalhos de reconstrução. O projeto enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo oposição política, limitações econômicas e desânimo entre os próprios judeus. Os profetas Ageu e Zacarias desempenharam um papel fundamental ao incentivar o povo a prosseguir na obra. Embora funcionalmente semelhante, o Templo de Salomão, o Segundo Templo, possuía dimensões e magnificências inferiores aos do edifício original. Muitos dos anciãos que haviam visto o primeiro templo
lamentaram a simplicidade da nova construção. Os profetas anunciaram que a glória futura daquele templo superaria a anterior. Séculos depois, a ampla reconstrução promovida por Herodes transformaria o complexo em uma das mais impressionantes realizações arquitetônicas do mundo antigo. Foi nesse templo ampliado que Jesus ensinou, confrontou as lideranças religiosas e anunciou a chegada do reino de Deus. A estrutura do templo de Herodes. O templo de Herodes representava uma das mais extraordinárias realizações arquitetônicas do século I. Herodes iniciou uma ampla reconstrução do segundo templo por volta do ano 20 a.C. Não apenas para agradar a população judaica, mas também para consolidar sua legitimidade política. O resultado foi um complexo monumental que impressionava visitantes de todas as partes do império. O historiador Flávio Joséfo descreve sua grandiosidade com admiração, destacando a beleza das pedras, das colunas e dos revestimentos dourados que refletiam a luz do sol. A estrutura do templo era organizada em áreas de acesso progressivamente restrito. O pátio dos gentios constituía a área mais externa, permitindo a presença de não-judeus. Em seguida, encontrava-se o pátio das mulheres, acessível aos israelitas em geral. Mais adiante estava o pátio dos israelitas e o pátio dos sacerdotes, onde eram realizados os sacrifícios. No centro do complexo, erguia-se o edifício principal do santuário, dividido entre o lugar santo e o Santo dos Santos. Essa organização especial simbolizava diferentes graus de proximidades da presença divina. O Santo dos Santos possuía significado especial na teologia israelita. No Templo de Salomão, esse local abrigava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. No período do Segundo Templo, a arca já não existia. O espaço continuava sendo considerado o local mais sagrado da nação. Apenas o sumo sacerdote podia entrar neste local, e somente uma vez por ano, no dia da expiação. Toda a estrutura do templo comunicava visualmente a santidade de Deus e a necessidade de mediação para que seres humanos pecadores pudessem aproximar-se de sua presença. Sacrifícios e ofertas. O sistema sacrificial constituía o coração da adoração israelita. Desde os tempos do tabernáculo, Deus havia estabelecido uma série de sacrifícios destinados a expressar adoração, gratidão, consagração e expiação dos pecados. Esses sacrifícios eram realizados diariamente no templo e seguiam regulamentos detalhados, registrados principalmente nos livros de Levítico e Números. Animais, cereais, vinho e outros elementos eram apresentados diante de Deus como parte da vida religiosa da aliança. Os sacrifícios possuíam diferentes finalidades. O holocausto sinalizava dedicação total a Deus.
As ofertas pacíficas expressavam comunhão e gratidão. As ofertas pelo pecado e pela culpa enfatizavam a necessidade de expiação diante da santidade de Deus. O princípio fundamental subjacente a todo o sistema era que o pecado produz separação entre Deus e o ser humano, exigindo a intervenção de um substituto sacrificial. O derramamento de sangue representava a seriedade da culpa humana e a necessidade de reconciliação. A teologia do Novo Testamento interpreta esses sacrifícios como figuras que apontavam para Jesus. Os sacrifícios no Antigo Testamento precisavam ser repetidos continuamente, porque não possuíam eficácia definitiva para remover o pecado. Em contraste, a morte de Jesus é apresentada como o sacrifício perfeito e final. A carta aos Hebreus enfatiza que Jesus ofereceu a si mesmo uma única vez, realizando plenamente aquilo que o sistema sacrificial apenas prefigurava. Os sacrifícios do templo encontram seu significado mais profundo na obra redentora de Jesus. Festas judaicas. As festas judaicas ocupavam lugar central na vida religiosa de Israel e estavam intimamente ligadas ao funcionamento do templo. Elas não eram meras celebrações culturais, mas instrumentos pedagógicos destinados a preservar a memória dos atos redentores de Deus na história da aliança. O calendário religioso organizava o ano em torno dos eventos que recordavam a libertação, a provisão e a fidelidade de Deus para com seu povo. A Páscoa era a mais importante dessas celebrações. Ela recordava a libertação do Egito e o livramento concedido por Deus na noite da 10ª praga. Durante a festa, milhares de peregrinos afluíam a Jerusalém para oferecer sacrifícios e participar das cerimônias prescritas pela lei. O Pentecostes celebrava a colheita e posteriormente foi associado à entrega da lei no Sinai. A festa dos tabernáculos recordava a peregrinação de Israel no deserto e enfatizava a dependência da provisão divina. Além dessas festas principais, outras celebrações desempenhavam papéis importantes na vida religiosa nacional. O dia da expiação ocupava posição singular como o momento anual de purificação ritual da nação. Essas festas fornecem o pano de fundo para diversos episódios do Novo Testamento. Jesus participou regularmente delas e utilizou seus símbolos para revelar aspectos de sua missão. A teologia cristã reconhece nessas celebrações importantes antecipações da obra redentora realizada por Jesus e de suas bênçãos para o povo de Deus. O sacerdócio. O sacerdócio israelita foi instituído por Deus durante o período do Êxodo, quando Arão e seus descendentes foram separados para exercer funções específicas relacionadas ao culto. Os sacerdotes atuavam como mediadores entre Deus
e o povo, oferecendo sacrifícios, conduzindo cerimônias religiosas e supervisionando diversos aspectos da vida cultural. Sua existência refletia a necessidade de mediação diante da santidade divina. No período do Segundo Templo, os sacerdotes encontravam-se altamente organizados. Milhares de sacerdotes serviam em turnos ao longo do ano, realizando as diversas atividades exigidas pelo sistema sacrificial. O sumo sacerdote ocupava a posição mais elevada dessa estrutura e desempenhava papel central nas cerimônias do dia da expiação. Além de suas funções religiosas, frequentemente exercia significativa influência política, especialmente durante os períodos de domínio estrangeiro. O Novo Testamento apresenta uma profunda releitura teológica do sacerdócio. A carta aos Hebreus argumenta que o sacerdócio levítico possuía caráter temporário e preparatório. Jesus é apresentado como o verdadeiro e perfeito sumo sacerdote, superior a Arão e a todos os seus sucessores. Diferentemente dos sacerdotes terrenos, que precisavam oferecer sacrifícios repetidamente, Jesus ofereceu a si mesmo e entrou na presença de Deus como mediador definitivo da nova aliança. O sacerdócio do Antigo Testamento alcança seu cumprimento pleno na pessoa e obra de Jesus. O Sinédrio. O Sinédrio constituía a mais importante instituição político-religiosa do judaísmo do período do Segundo Templo. Funcionava como um conselho supremo composto por sacerdotes, anciãos, escribas e outros líderes influentes da nação. Embora sua autoridade estivesse limitada pela presença romana, continuava exercendo considerável influência sobre assuntos religiosos, jurídicos e administrativos. A composição do Sinédrio refletia a diversidade das correntes religiosas judaicas. Fariseus e saduceus frequentemente participavam do conselho, embora divergissem em muitas questões teológicas. Essa combinação de diferentes grupos tornava o Sinédrio uma arena de disputas políticas e religiosas. Sua função incluía interpretar a lei, supervisionar questões relacionadas ao templo e julgar determinados casos de importância nacional. Os evangelhos e o livro de Atos registram diversas interações entre o Sinédrio e os seguidores de Jesus. Foi diante desse conselho que Jesus foi interrogado antes de ser entregue às autoridades romanas. Posteriormente, os apóstolos também compareceram diante dele para responder por sua pregação. O Sinédrio representa uma das instituições mais influentes do judaísmo do primeiro século e desempenha papel crucial nos acontecimentos que conduziram à crucificação de Jesus e ao surgimento da igreja primitiva. O templo, o sistema sacrificial, as festas religiosas, o sacerdócio e o Sinédrio formavam o núcleo da vida religiosa judaica no período do Novo Testamento. Essas instituições preservavam a memória da aliança, estruturavam a adoração nacional e moldavam a identidade espiritual de Israel.
A teologia do Novo Testamento demonstra que todas elas possuíam caráter preparatório e tipológico. O templo apontava para a habitação definitiva de Deus em Cristo. Os sacrifícios prefiguravam sua morte expiatória. O sacerdócio antecipava sua mediação perfeita. E as festas anunciavam aspectos da redenção que seriam plenamente revelados no Evangelho. À luz da exegese e do método histórico-gramatical, o estudo dessas instituições não apenas ilumina o contexto histórico das Escrituras, mas também revela a unidade da história da redenção e a centralidade de Jesus como cumprimento de todas as promessas e figuras do Antigo Testamento.